Em Marcos, no capítulo 2, há uma passagem muito interessante que fala sobre o paralítico em Cafarnaum. No versículo 4 está escrito assim: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Versículo 5: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. O que eu gostaria de falar sobre esse texto é que é interessante porque o esforço persistente desses amigos, quando eles começam a tentar aproximar esse paralítico de Jesus, há uma multidão, eles não conseguiam passar pela multidão, eles sobem no telhado de uma casa carregando esse paralítico, né? Esse telhado, ele era um telhado fechado, né, com placas de barro, enfim, algumas coisas, né? Porque antigamente as pessoas tinham a prática de ir para o telhado em dias mais quentes, de poder ficar no telhado para poder pegar um pouco de vento, né? Então tinha palha no telhado, enfim, eles tiram a palha, eles cavam um buraco naquele barro já seco, né? E conseguem descer esse paralítico justamente no ponto onde estava Jesus, dentro da casa. E aí o texto bíblico diz: vendo-lhes a fé. É interessante, porque a gente vê que esses amigos, eles não só tinham fé, mas a fé deles se manifestou num esforço persistente, ou seja, eles não desistiram, eles verdadeiramente criam que Jesus podia curar esse paralítico. Então, enfrentaram a dificuldade da multidão, enfrentaram a dificuldade de subir num telhado de uma casa, enfrentaram a dificuldade de abrir um buraco nesse telhado, de descer esse paralítico pelo telhado. Imagina o peso, né? Para subir, para descer, enfim, tudo isso, né, tornava visível a fé deles. E aí o texto, então, no versículo 5, né, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. É interessante porque fariseus e saduceus, e também era uma cultura da época, as pessoas acreditavam que muitas doenças, né, existiam em função de pecados, né, pecados praticados, às vezes até praticado pelos pais, né? Então, acreditava-se que muitas vezes uma pessoa estava paralítica porque havia praticado algum pecado, ou se nasceu paralítico, seus pais haviam praticado algum pecado. E Jesus, então, usa isso dizendo: olha, os teus pecados estão perdoados. É interessante porque ele estava ali para ser curado de uma enfermidade, e Jesus, então, perdoa os pecados dele em primeiro lugar, e também isso nos mostra que é muito mais importante ter os nossos pecados perdoados do que a cura física. É claro que sabemos que Jesus pode nos curar fisicamente, né? Mas se Jesus não nos curar fisicamente, mas perdoar os nossos pecados, nós, quando partirmos desse mundo, iremos viver com o Senhor. Somente aqueles que tiveram seus pecados perdoados vão viver na glória com o Senhor. E isso é mais importante, isso é prioridade. Mas nós servimos a um Deus que gosta de fazer obra completa, e ele conhece o coração e a mente das pessoas, e por isso ele disse: os teus pecados estão perdoados. Mas no versículo 6, a palavra de Deus relata: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e razoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. É interessante porque a fé persistente desses amigos
não só levou a esse paralítico a cura, mas também levou a ele a perdão de pecados. A minha pergunta para você é: você tem algum amigo que você gostaria de ver curado e ter os seus pecados perdoados? E o que você é capaz de fazer para que ele consiga chegar até Jesus e possa receber a cura e o perdão de pecados? Muitas vezes a nossa fé não é tão persistente assim. Muitas vezes a gente desiste no meio do caminho e aí a gente acaba não alcançando aquilo que poderia alcançar. Mas eu tenho plena convicção em meu coração que se você tiver fé persistente, você pode sim fazer com que essa pessoa que você ama alcance a cura, não só a cura física, mas também o perdão dos pecados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.